Hoje é a nossa última live do ano. Nós estaremos encerrando o capítulo 19. Capítulo 19, que é a dominação telepática. Ano que vem a gente retorna dia 10, né? Dia 10 ou dia... É a terceira terça-feira do ano que vem. A gente retorna, aí já retorna com o Roberto, né? É o Roberto Martins que vai fazer mediunidade e oração. Que é o capítulo 20, é uma sequência do capítulo 19, né? Porque dia 17, é isso mesmo? Só para confirmar? eu acredito que é dia 17 mesmo. É a terceira semana. Você tem razão. Dia 10 é a segunda terça-feira, é dia 17. Exatamente, dia 17. Mediunidade e oração é a conclusão praticamente do capítulo 29, do capítulo 19. É o Roberto que vai fazer um capítulo complicado. O Roberto pegou um capítulo... Nossa, esse é um capítulo bastante complicado. Depois, já no capítulo 21, mediunidade no leito de morte, é a Márcia. Márcia que vai trabalhar com a gente, primeira vez que ela vai estar com a gente. Vai ser muito gratificante, é uma palavra diferente, uma maneira diferente de abordar, vai ser muito legal, gente, muito legal. E aí a gente vai continuando, ainda nós não decidimos como é que vão ficar as divisões, tal, dos próximos capítulos, mas eu acredito que a gente deve estar encerrando esse livro a meados de junho do ano que vem. Possivelmente finalzinho de maio, ou metade do mês de maio, a gente já está liquidando esse livro e a gente vai pensar o que a gente vai fazer, né? Aí, durante as férias, se as pessoas quiserem ir sugerindo alguma coisa, pensando em alguma coisa, sinta-se à vontade. A gente vai ter aí um tempo grande para a gente meditar sobre esse assunto. Capítulo 19, eu fiz uma abordagem mais extensa. O nosso irmão Roberto ele não podia fazer essas últimas 2 semanas, então ele pediu que eu fizesse uma abordagem um pouco mais extensa no capítulo 19, a fim de que ele pudesse fazer o capítulo 20, que ele já tinha montado os slides. Está muito bom, tá, gente? Realmente está muito bem montado. E como ele estava fazendo um congresso fora, ele falou, olha, dá um entendimento maior no capítulo 19 e faça, em vez de fazer em 2 lives, como é o comum, faça em 3 lives, porque assim a gente pode retornar no capítulo 20 o ano que vem. E ele falou, eu queria dar esse capítulo, eu gostaria de trabalhar esse capítulo. Então eu dei vamos dizer assim, trouxe um pouco mais de entendimento ao capítulo 19. Então nós falamos ali, lógico, tudo isso está acontecendo ao final do capítulo 18, que era apontamentos à margem, agora, que era aquilo que estava ocorrendo dentro dessa segunda casa que eles estavam trabalhando. Eles estavam saindo dessa casa quando ali a nossa irmã Teonília, né, vem conversar com o nosso irmão Aulus, né, que estava tendo um problema de uma trabalhadora daquela casa, a Anésia, com relação ao seu esposo, Jovino. O Jovino estava passando por ali, passando por uma prova muito difícil, né? E um processo obsessivo, um processo mais ligado à subjugação e à própria fascinação. Então, um processo obsessivo de encarnado para encarnado, mas bastante complexo, bastante difícil, muito difícil. Então, aí, como sugestão, a gente começou ali estudando os graus, né, os graus de obsessão. Falamos do livro dos médios, capítulo 23, falamos de obsessão simples. Falamos de subjugação, no capítulo 23 aparece como possessão. Subjugação, Kardec dá um entendimento um pouco mais profundo lá na Gênese, né? E falamos sobre a fascinação. Notamos que a fascinação, segundo o próprio estudo de Kardec, ela é um grau mais complexo, mais difícil do que a própria subjugação. Porque na obsessão simples, o sujeito normalmente procura ajuda. Na subjugação, na possessão, ele acha que ele não tem mais jeito. E aí é um pouco difícil de tratar uma pessoa dessa maneira, porque ela já está desanimada, ela perdeu o desânimo, né? A ferramenta do desânimo já foi utilizada ali, né? Isso leva à depressão, leva a uma série de coisas que nós já estudamos. E falamos sobre a fascinação.
O processo da fascinação ele é muito complexo porque ele alimenta o orgulho. E alimentando o orgulho, ele realmente se torna muito difícil de tratar a pessoa que está sobre esse processo, porque ela não se reconhece passando por um processo obsessivo, de maneira nenhuma. Então realmente bastante complicado. Estudamos todos esses casos, fizemos uma revisão do capítulo 23, falamos sobre os tipos de obsessão, né? De desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e a própria auto-obsessão. Conversamos um pouco sobre um livro que eu considero o livro de cabeceira, né? Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas e Schubert. É um livro de cabeceira. Conversamos um pouco sobre isso e demos continuidade ao estudo. Até que nós ali já estamos, né? O Aulus, como eu abri o nosso comentário, houve um convite, né, para que a Aulus, André Luiz e o nosso irmão Hilário, eles fossem atender o caso da nossa irmã Anésio Jovino. E eles prometeram, né, que iriam ver o que era possível, analisar tudo o que era possível dentro das possibilidades, né, respeitando o livre-arbítrio, respeitando escolhas, né? Inclusive, Aulus foi muito enfático, né, quando ele conversou com a Teunília, né, que foi uma escolha do próprio Jovino estar passando por essa prova, né? A gente sabe que existem causas anteriores, causas atuais e escolhas, né? Nós fazemos escolhas no nosso planejamento encarnatório, reencarnatório. E quando nós fazemos essas escolhas ali, nós podemos pedir algumas provas que são realmente um pouco difíceis. E às vezes a gente pode acabar sucumbindo nessas provas. Então, Aulus lembra a nossa irmã Teunília, né, que precisa analisar esse passado, precisa dar uma olhada no passado para ver o que é possível ser realizado. E aí, o processo, a gente foi caminhando até que eles já chegaram na casa, já acompanharam o jantar com as meninas, ali o que está se passando, já se inteiraram da situação. E o nosso irmão Jovino, agora ele estava saindo para um encontro com essa nossa irmã. O nome dessa nossa irmã vai ser revelado no capítulo 20. Eu não quero passar por cima do capítulo, porque o tratamento dessa nossa irmã ela vai ser realizada no capítulo 20, que vai ser abordado pelo Roberto. Mas, por enquanto, nós vamos apenas dizer que ela é uma irmã que está passando também por uma grande dificuldade, um grande desatino, e com causas, né, com consequências que não serão só ruins para ela, mas também para a própria família do Jovino. É um processo complexo, em que nós vamos ver como Aulus vai nos indicar a solução para esse tipo de processo. E realmente é uma solução que vai surtir efeito, e nós vamos ver esse efeito lá no capítulo 20. Aqui nós vamos entender o processo, o que é que está se passando. Então, a nossa conversa de hoje, ela vai se sustentar exatamente sobre o processo. O que é que está acontecendo, o que é que a Nésia está passando e o que esse processo que está alavancado pelos ciúmes, o que esse processo está ocasionando para ela, a Nésia, e para a própria família. O que é que está acontecendo? O que isso causa diretamente em Anésia esse tipo de processo que é ali uma obsessão pelos ciúmes, ocasionada pelos ciúmes. Com isso, acho que a gente fez a nossa introdução. São 10 minutos normalmente que eu coloco para essa introdução, para o pessoal ir entrando. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual, que muito antes de estarmos aqui reunidos, nos proporcionou, onde quer que estejamos, que pudéssemos estabelecer sintonia. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, no hausto divino do nosso Pai Criador, e, portanto, através desse hausto divino, podemos e estaremos em perfeita sintonia, estudando, sendo intuídos, sendo inspirados, para que possamos absorver o máximo do ensinamento que esse livro vem nos trazer. O objetivo da obra, nos domínios da mediunidade, é que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da mediunidade, na prática da mediunidade,
com Jesus, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Esse conhecimento libertador, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido, que nos auxiliará em todo o processo de estudo, em todo o processo de aprendizado que hoje nós estaremos iniciando. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, a Deus e a Jesus, nosso Mestre, vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Novamente, sejam todos bem-vindos, a quem eu não tinha visto ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa, juntos, dar entendimento a esse capítulo, ao final do capítulo 19, um capítulo muito importante, um capítulo que realmente nos faz aprofundar num livro que, para nós, é a base dos nossos estudos, que é o Livro dos Médiuns. E compreender esse capítulo é compreender a mediunidade com Jesus, é compreender a prática do perdão, a prática da caridade e principalmente, estabelecer o amor como a palavra-chave em todos os nossos trabalhos. Sejam no campo da desobsessão, seja no campo do atendimento fraterno, a palavra amor ela deve ser a palavra-chave. Mas não só a palavra, o sentimento que vem do coração. E é isso que esse capítulo procura enaltecer. Procura que nós ali possamos entender com mais profundidade e aplicar isso, colocar isso em prática. Eu vou compartilhar, então, os slides. Não temos muitos slides até o final do capítulo. Acredito que hoje a gente vai concluir com até uma certa folga. Só não me empolgar e falar muito, né? A gente conclui com uma certa folga. E abrimos aí até o final um tempo para a gente conversar um pouco, porque é a nossa última reunião, a nossa última live desse ano. Retornamos dia 17 de janeiro, na terceira terça-feira no ano que vem, já com o capítulo 20, iniciando ali com o Roberto Martins, no capítulo 20, que tem como tema mediunidade e oração, que é continuação do capítulo 19. Ele é continuação de um processo que nós já vimos, né? Que a mãe da nossa irmã Anésia, ela está desencarnando, ela vai desencarnar. E esse processo ele vai dar continuidade. Existe um processo obsessivo, inclusive, com a mãe da nossa irmã Anésia, nós vamos ver isso. E depois nós vamos no capítulo 21. No capítulo 21 é realmente mediunidade no leito de morte. Nós vamos já trabalhar com o desencarne dessa nossa irmã. E vamos ver ali que essa irmã também passa por um processo obsessivo. Há ali um processo bastante complexo ali, de vampirismo espiritual, inclusive. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas isso ano que vem. Ano que vem. Vamos terminar o nosso capítulo 19, porque ele vai nos fundamentar a dar continuidade para o capítulo 20. Vamos compartilhar a tela. Bom, eu estava na terça-feira passada, eu estava exatamente a um slide além desse, né? Então, ali eles terminaram o jantar, né? E o nosso irmão ali, o Jovino, né? Ele ele estava para sair, né? Para ter esse encontro com essa nossa outra irmã. E então vamos dar continuidade àquilo que o nosso irmão André Luiz nos relata no livro. O chefe da família, né, o nosso irmão Jovino, depois de apurar o nó da gravata, vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente, ou seja, ruidosamente, sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira, nossa irmã Anésia, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar articulando frases sem palavras, ou seja, pensamentos íntimos. Agora, nós não podemos
esquecer que os nossos pensamentos, eles podem ser ocultos a nós, encarnados, mas eles não são ocultos aos espíritos, né? Eles podem ser até ocultos aos espíritos mais inferiores que ainda não conseguem estabelecer essa sintonia mental. Inclusive, uma coisa interessante, né? Que quando a gente faz o Evangelho no Lar, isso deve ser comentado pela Márcia lá no capítulo, ou a Márcia ou o Roberto, lá no capítulo 20 ou 21, que recomenda-se que você faça o Evangelho no Lar lendo em voz alta. Lógico, não é para o vizinhança inteira escutar, né? Mas lendo em voz alta o Evangelho, porque não adianta você fazer o Evangelho em pensamento. Muitos dos espíritos que estão aqui à nossa volta, eles estão ainda muito materializados, eles ainda vivem muito a vida na matéria. E se você não fala, se você não articula a palavra, eles não conseguem entender, eles não conseguem sintonizar os nossos pensamentos. Então, a grande maioria desses espíritos que vivem aqui à nossa volta e que ainda estão muito materializados, vivendo na vida material, mesmo desencarnados, eles não conseguem ter essa sintonia, eles não conseguem sintonizar os nossos pensamentos. Então, a prática do Evangelho no Lar em voz alta ajuda muito esses irmãos e faz com que eles possam ali participar, compreendendo, entendendo, procurando entender e aplicar aquilo na vida deles. Afinal de contas, eles precisam muito disso agora, já na pátria espiritual. Mas fechando esse parênteses e voltando ao nosso texto, né? Ela começou, então, articulando palavras e frases internamente, com ela mesma. Ela inicia, então, um processo de sintonia mental e uma evocação que, de certa maneira, é inconsciente, porque ela começa a articular palavras e frases que a ligam à amante, vou usar assim essa palavra, né? A pessoa que Josino vai estabelecer ali um vínculo. E ela, nesse processo, querendo ou não, ela estabelece essa sintonia mental. E aí isso que nós vamos ler agora, são os pensamentos dela, narrados por André Luiz. Qual os pensamentos da nossa irmã? Negócios, negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras. Nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer. Nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Percebem que ela está num processo, isso que está em parênteses, são tudo coisas que eu coloco a fim de nos dar um pouco mais de, entender um pouco mais do que é que está se passando, né? Ela está numa crise de ciúmes. E, lógico, uma crise de ciúmes, ela abre portas a um processo obsessivo. Óbvio, né? É uma porta de abertura a um processo obsessivo e estabelecendo sintonia. Ela está praticamente evocando a irmã para que ela esteja aí e estabeleça uma ferrenha guerra mental. E isso vai ocorrer. Óbvio que vai ocorrer. Dando continuidade, falando um pouquinho primeiro sobre os ciúmes, né? O que é o ciúmes, né? O livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas feitas a Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, na pergunta 183, fala sobre os ciúmes. A pergunta que foi apresentada é: como se interpreta os ciúmes no plano espiritual? E a resposta: ciúmes propriamente considerado nas expressões de escândalo. Lembre que tanto Emmanuel como Jesus, no Novo Testamento, a palavra escândalo ela tem sempre o sentido de pedra de tropeço ou uma armadilha. Nas suas expressões de uma armadilha, de uma pedra de tropeço e de violência. É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. É interessante quando ele coloca essa colocação, porque a gente usa muito assim, meu esposo, minha esposa, como se a gente pudesse ser dono de alguém, né? A gente não é dono de ninguém, né? É uma questão de posse. Essa questão de posse, ela às vezes ela é tão forte, as pessoas às vezes têm tanto essa ideia de uma posse de uma outra pessoa, que muitas vezes a gente vê crimes passionais, né? Relacionados exatamente pelos ciúmes, né? Por essa posse, né? Por esse atraso moral
do estacionamento no egoísmo, no egoisticamente. Essa é minha esposa, este é meu esposo, né? Apesar que na nossa linguagem fica meio complicado não usar as palavras meu, minha, né? Mas a gente precisa entender que aqui não tem um sentido de posse. O sentido de posse aqui, ele não se aplica, né? Porque ninguém é dono de ninguém, né? É meu filho, minha filha, antes de ser meu filho, antes de ser minha filha, é meu irmão, minha irmã perante a Deus. Antes de ser meu esposo e minha esposa, é meu irmão, minha irmã, que está comigo agora, ajudando a construir uma família e a caminhar rumo à felicidade, rumo a parar arestas do passado que possivelmente nos uniu numa mesma família. Então, é uma ideia que a gente precisa ir trabalhando para a gente não ficar estacionado nesse egoísmo. E é isso que Emmanuel chama atenção. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância. Vejam que ele está chamando a atenção da oração e da vigilância, aquilo que nós vamos ver no nosso texto, que o Aulus vai chamar a atenção, tanto do André Luiz quanto do Hilário, nos chamando a atenção, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou, sendo indulgentes, ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos. É o convite que Aulus fez à nossa irmã Anésia, à nossa irmã Teonília, né? Antes de qualquer coisa, né? A gente precisa raciocinar, né? Para análise serena desses acontecimentos, ver o que é que está acontecendo, né? Poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo. Fechar essa porta, né, da obsessão, né? Pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias futuros. Ou seja, se a gente abre essas portas, a gente pode, nesse processo obsessivo, cair até num crime passional. É o que ele está sugerindo. É o que ele está nos lembrando e nos fazendo refletir. Mas isso é Emmanuel. Vamos voltar ao texto, né? Então, retornando ao texto, nós já temos uma ideia de como funciona o processo obsessivo, né? André continua. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, ou seja, os pensamentos dela que eram audíveis somente para André Luiz, Hilário e o nosso irmão Aulus, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como a fustigar-lhe, a soltar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Anésia sentia agora indefinível mal-estar. Ela abriu essa porta, esse processo agora se instaura, né? E se instaura uma verdadeira guerra mental. Ela não via com os olhos a estranha, indesejável visita. Ela não via. No entanto, ou porém, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação, incoercível tortura mental. Porque nessa evocação, vamos dizer assim, esse desdobramento se fez. E a outra apareceu ali e agora elas vão travar uma guerra mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Imagine, ele narrou alguns pensamentos. Imagine os outros, que ele aqui não narrou. E que possivelmente passaram pela cabeça da nossa irmã Anésia. Ela está passando por um momento tempestuoso. Isso que ele quer nos deixar claro. Lembro-me dela assim, novamente, ele narrando alguns dos pensamentos da Anésia. Refletia agora em franco desespero, em crise de ciúmes. Ou seja, é aqueles pensamentos que você vai tendo internamente e que você reflete, você vai refletindo no próprio aparelho físico, né? Lógico, se você está ocasionando processos de distúrbios no campo mental, o campo mental
que é o órgão, que é a base formadora do perispírito, o que vai acontecer com o perispírito? Os campos de força no perispírito vão começar a ficar totalmente desordenados. Se há uma desordem nos campos de força do perispírito, o que acaba acontecendo com o corpo físico? Ele acaba entrando num processo de reflexo dessa desordem. Ou seja, a mente vai gerar desordem no aparelho perispírito e o aparelho perispíritico vai gerar desordem no aparelho físico. É um processo natural, totalmente natural. E aí ele continua narrando os pensamentos da nossa irmã Anésia. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Lembra que nós falamos ali sobre a fascinação? O sujeito, quando ele está fascinado, e ele se julga no orgulho, ele se julga o Todo-Poderoso. O próprio Jovino já deu essa ideia quando ele falou com a Anésia, quando a Anésia chama ele para a oração em família, que ele deu aquela esculacho, aquela saída pouco honrosa, né? Falando graves mentiras, blasfêmias, hipocrisias de todo tipo, né? Por uma questão de se sentir ali o Todo-Poderoso. Fascinado, puramente fascinado. Ah, que terrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui, que se intromete em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. E olha até o ponto que essa irmã vai caminhando, né? Isso fora o que ele não narrou dos pensamentos da Anésia, né? Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Quando você faz uma afirmação dessa mentalmente, nós já estudamos nos capítulos anteriores que quando você tem um pensamento no mundo espiritual, o pensamento gera pensamento e vida. Por isso o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Pensamento cria. Ela está criando essa situação, ela está vivenciando essa situação. Ela pode não estar ali fisicamente fazendo isso, mas espiritualmente ela está fazendo. O ato está sendo consumado. Mas hoje, e aí, uma ressalva interessante dessa nossa irmã. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Ou seja, ela caminha até um ponto, mas é aquela fé que ainda não é aquela certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa todas as crenças religiosas. Não é aquela fé que diz assim, eu sei. É a fé ainda de quem acredita. Dá muito para acreditar do que para dizer eu sei, né? Então, ela ainda está naquela fé que acho que a grande maioria de nós ainda está titubeante. Uma fé titubeante. Mas existe ali um germe, existe ali uma semente, né? E que vai desabrochar. Nós vamos ver essa semente, ela vai desabrochar no próximo capítulo. Tem continuidade. À medida, porém, que a Anésia monologava intimamente, voltando a dizer que ele está, André Luiz, aqui, trazendo os pensamentos da nossa irmã Anésia. Isso é íntimo dela, tá? Em termos de revide, esse desejo de vingança, ó, outra porta, né? Sendo aberta, né? São um monte de portas, né? A imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade. Agora, abrindo mais uma porta da vingança, né? A coisa agora se tornou mais forte, né? Mais assim, contundente, né? Com maior intensidade, com que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Veja a massa fluídica negativa envolvendo a anésia, a foto embaixo do projeto de imagem, ela traz assim de uma maneira muito clara, né? Esse processo todo de uma guerra mental, em que foi ali aberta a porta do ciúme, que abriu a porta da vingança, ou seja, um monte de energias negativas que estão ali em reverberação e se ampliando. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializados aos nossos olhos. Ó, olhos espirituais de André Luiz. A nossa irmã, ela já deixou clara no slide anterior, narrado pelo próprio André Luiz, que ele não a havia, ele apenas sentia a presença. Ela sentia essa presença ali e por isso ela caminhava nesse... Exato, ela está fazendo uma evocação, né?
e fazendo essa evocação. Aí é como se fosse um processo de desdobramento, né? Que a irmã ali vem, ela está sendo chamada, né? Nesse processo de desdobramento, ela comparece e estabelece-se uma verdadeira guerra mental. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passam a contenda mental. É uma guerra mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Já falei sobre isso, né? Porque o processo é todo mental. Nós já vimos, o processo é todo mental. Só que o corpo mental, como eu disse, ele é a base de formação do corpo perispiritual. Se o corpo mental está desorganizado, o corpo perispiritual está totalmente desorganizado. Os centros de força começam a ficar todos desorganizados. Se eles se desorganizam, o que acontece? O corpo físico, né, o soma, né, ele acaba ficando também todo desorientado. Nossa, isso gera problemas dos mais diversos tipos no corpo físico, né? Você pode ter problemas tanto a nível neurológicos, isso é muito comum, como também no nível gástrico, né? No estômago, fígado, intestino, pode bagunçar tudo, porque está tudo bagunçado, né? Existe uma bagunça aí em todo o conceito, né? E aí, inclusive, André Luiz, ele traz, já como ele é médico, a gente não pode esquecer que ele era médico, né? Então, ele traz algumas coisas que são interessantes, né? Com relação ao que está se passando com o aparelho físico, né? Com o corpo da nossa irmã Nésia, né? E olha o que acontece com o corpo da Nésia, né? O sangue afluía ali com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Isso pode levar a um AVC. Simples assim, né, gente? Isso pode levar a um AVC. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Isso pode levar a um AVC, pode levar a graves complicações. Isso é natural, totalmente natural. Teonília, e aí a nossa irmã, né, que ajuda, né, está ali para ajudar a Nésia, e que foi em busca da ajuda junto a Aulus, né, ele afagou carinhosamente quem? A nossa irmã, a Nésia, né? E informou ao nosso orientador: há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Temo pela saúde da nossa companheira. Lógico, né? Percebe-se que é um caso aqui bastante complexo e que realmente pode gerar problemas na saúde da nossa companheira. Isso não são uma sombra de dúvidas, né? E aí Aulus atende, né, nesse momento, né? Aulus Deus presta em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio. E, desde então, as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Ou seja, ele foi quebrando, ele foi, de certa maneira, destruindo essa sintonia que a nossa irmã tinha estabelecida com essa nossa outra irmã. Ele foi quebrando esse vínculo mental. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia, e percebendo-nos a curiosidade, o assistente agora começa a esclarecer. Então, agora ele vai trazer esclarecimentos sobre tudo aquilo que está se passando. Isso é interessantíssimo. Esse é o nosso aprendizado, é o esclarecimento, né? Porque, com tudo que eu narrei aqui, de certa maneira, nós temos consciência disso. Não é nada que é obscuro para nós. Tudo que foi narrado aqui é algo natural, que nós conhecemos. Então, não tem nada de diferente. E aí Aulus começa, né? Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática. Processo obsessivo de encarnado para encarnado. Está sobre esse processo. Aqui ele se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, ou seja, quando nós nos unimos como esposo e esposa, marido e mulher, ou como, usando a linguagem mais apropriada para o dia de hoje, né, que eu acho que eu posso modificar aqui sem medo de ser feliz, mas como a união de dois seres, eu acho que seria mais apropriado, lembrando que esse livro é de 1955, né? Então é mais apropriado hoje eu colocando dois seres que vivem sob influência mútua. A atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve a Nésia,
atingindo-a de modo lastimável, porque a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os efeitos do perdão incondicional. Ufa, perdão incondicional é algo que nós precisamos exercitar. Porém, a gente tem um livro que nos ajuda a compreender um pouco mais, principalmente essa palavra respiram em regime de influência mútua. E para isso a gente tem o nosso irmão Martins Peralva, que nos ajuda. Comunhão mental. Isso está lá no capítulo 31. E ele coloca uma reflexão muito interessante para a gente a respeito disso. Vivemos em permanente sintonia com entidades desencarnadas e com pessoas de todos os tipos evolutivos, permutando, assim, criações mentais elevadas ou inferiores. Depende, né? Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Né? Depende das sintonias que você estabelece. Né? Além disso, maus pensamentos têm o poder de produzir desequilíbrios interiores, enfermidades e até a própria morte. Da mesma forma que bons pensamentos estabelecem harmonia psíquica, saúde e felicidade. Isso nós também hoje, já todo o estudo, todo o arcabouço que a doutrina espírita nos traz, não há dúvidas sobre essa colocação. Lembrando que esse livro é de 1971, né? Então, ele traz um estudo que, para a época, era um estudo bastante, vamos dizer assim, uma certa novidade, mas que hoje, para nós, espero, né, que nessa altura do campeonato a gente já tenha percebido que isso é natural, né? É uma questão de sintonia. Temos no capítulo em estudo o caso de um lar que, pela intercessão de uma irmã infeliz, está ameaçado em seus alicerces. De Anésia, esposa do irmão Jovino, dependerá grandemente a solução do grave problema. Está na mão de Anésia. Por quê? Porque a Anésia já tem um grau de desenvolvimento um pouco maior, tanto que ela deixa isso transparecer nos seus pensamentos, quando ela coloca ali que ela já tinha uma fé que, de certa maneira, não permitia que ela caminhasse para um revide do tipo pisar a cabeça como se fosse uma víbora. Né? Lembremos dessa passagem. Né? A sua conduta vai influir decisivamente para que as coisas voltem ao ponto de partida ou se agravem, depende das atitudes que ela vai tomar. E ela tem condições de tomar boas atitudes, visto que, como eu disse, ela já tem um certo caminhar. Se suas vibrações descerem ao mesmo nível da irmã, que lhe ameaça a paz doméstica, a tendência é para piorar. Ela pode, inclusive, ter um AVC, ter graves crises de nervos ali e chegar numa situação que precisa ser até internada. Todavia, se souber compreender a infelicidade de quem envolveu o seu esposo em perigosa cilada, perdoando sinceramente aquilo que Aulus acabou de nos dizer, dentro de algum tempo, Anésia e Jovino, já despertos para a execução dos seus deveres, guardarão do atual incidente apenas tênue lembrança. A harmonia e o entendimento reinarão de novo no santuário doméstico, em cuja entrada pequeno roseiral dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. A ideia aqui é uma ideia bastante incisiva e bastante importante, né? Porque ela tem condições de agir de maneira prudente, de maneira a ter essa atitude sincera de perdão, e com isso ela pode até restabelecer e trazer de volta, né, o Jovino e a estrutura familiar dela. Né? O nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele narra em um livro que eu não lembro agora o nome, mas já que me veio à cabeça, acho interessante a gente comentar. O caso de uma pessoa que era uma pessoa, ele narra que essa pessoa era uma pessoa que tinha já uma fé muito robusta, muito desenvolvida, e que era uma pessoa casada, tinha filhos, casada já há um bom tempo. E um determinado dia, o marido dessa pessoa, dessa mulher, ele chega para ela e fala assim: olha, eu não queria que você ficasse sabendo por terceiros, mas eu estou apaixonado por uma outra mulher. E eu não queria que você ficasse
soubesse disso. E eu ainda não tive nenhum encontro amoroso com ela, não tive nenhum contato mais íntimo com ela, mas eu estou muito apaixonado por essa mulher. E eu queria me separar de você. E essa senhora, essa mulher responde para ele: nós vivemos juntos há mais de 20 anos. Você me deu a felicidade de ter uma família, você me deu a felicidade de ter 2 filhos, filhos que hoje já estão moços, já estão aí direcionados no caminho do futuro. Você me deu grandes alegrias. E eu não quero que você seja triste. Eu não quero que você não tenha alegria. Então, eu ficarei aqui e ficarei te aguardando. Eu espero que você encontre essa felicidade. E se você não encontrar essa felicidade, você pode ter certeza que a felicidade, ela ainda te aguarda. Esse diz, segundo o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que a partir dessa resposta, esse irmão encerra essa paixão imediatamente, pois ele reflete a si próprio que em nenhum lugar ele encontraria um amor desse tipo, um amor tão sincero e verdadeiro dessa maneira. Então é algo que é interessante a gente refletir nesse aspecto. E é algo que aqui o nosso irmão Martins Peralva ele nos leva a uma reflexão nesse sentido. O próprio Aulus vai levar a gente a uma reflexão nesse próprio sentido, desse perdão incondicional, no que ele já comentou, né, nos slides anteriores, quando ele fala um pouco sobre a indulgência, né, de reconhecer que esse irmão ele pode estar preso como um pássaro, né, hipnotizado por um processo obsessivo, hipnótico, e que está ali levando ele a esse grave desequilíbrio. Então, é algo que a gente precisa analisar e trabalhar realmente com muita sinceridade, muito amor no coração. É isso que o Martins Peralva está pedindo para a gente refletir. Mas vamos ver o que o nosso irmão Aulus continua a nos apresentar. Então, retornando, né? Agora, as perguntas de Hilário. Eu gosto das perguntas de Hilário, porque as perguntas de Hilário são aquelas perguntas que a maioria de nós não faria, né? Então, Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum? Bom, é óbvio que é um fenômeno comum, né? Mas vamos ver o que Aulus responde, né? Intensamente generalizado, principalmente no mundo de provas e expiações, que é o nosso, né, gente? Intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, obsessão de encarnado para encarnado, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhares de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos, que é o que a gente acabou de ver, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Percebem que, na verdade, é uma pergunta do Hilário que não sei se eu faria, né? Porque é algo intensamente generalizado. É só a gente olhar a vida das pessoas que estão à nossa volta, o mundo à nossa volta, nós vamos ver que realmente isso é algo de maneira generalizada. É um mundo de provas e expiações. E a única solução para isso vai ser dada por Aulus agora na sequência, né? E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? É óbvio, né? Se nós estamos falando de obsessão de encarnado para encarnado, se nós estamos falando em processos obsessivos, obviamente a resposta não poderia ser diferente. Perfeitamente. Cabendo nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence ao quê? À sintonia. Elas estão estabelecendo sintonia, guerra mental. Muitos processos de alienação mental, hein? Olha onde isso pode terminar, hein? Pode terminar com o processo de alienação mental. Guardam nele as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição. Adversários ferrenhos do passado se reencontram, com a finalidade de ali se acertarem, de se apararem as arestas e deixarem o passado, através do perdão, ali e reconduzirem-se para o futuro.
futuro, mas nem sempre a gente consegue. É um planeta de provas e expiações, há dificuldades. Jesus é um modelo e guia exatamente para que a gente possa usar os recursos que ele nos apresenta para que a gente possa sair dessas situações, né? Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão. Ou seja, às vezes os dois desencarnam e continuam as contendas mentais no mundo espiritual, de que vêm possuídos um à frente dos outros e alimentam, então, com paixão no íntimo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar enfermidade e a morte. Já isso no caso de um encarnado. Mas essa aversão, ela é um problema que, gente, não é porque a gente morreu que a gente vai deixar de odiar. Se você odiar, você vai continuar odiando. Essa solução tem que partir só tem uma forma, é a partir do perdão. É a partir da indulgência, do perdão e de abrir um novo caminho, uma nova rota. Não tem outro jeito. É o que a gente faz normalmente dentro de um trabalho de desobsessão. É abrir, usar dos conhecimentos da doutrina espírita, do evangelho, do cristianismo redivivo, para abrir essa oportunidade de redenção, não há outra forma. Para isso não será necessário que a perseguição recíproca expresse em contendas visíveis, que é o que nós estamos assistindo. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, é o que nós assistimos. Violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Nós assistimos tudo isso. Foi tudo narrado por André Luiz na análise do pensamento da nossa irmã Anésia. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessam sobre os objetivos que se propõe atingir. Forma pensamento. Pensamento e vida de Emmanuel trabalha exatamente sobre isso. Nós já trabalhamos bastante nos capítulos anteriores sobre isso. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, lei natural. A lei natural é a lei de Deus, criada por Deus para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Pergunta 645 do Livro dos Espíritos. Criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Sintonia. Todos aqueles que estão na mesma sintonia e que estão aqui junto conosco, encarnados e desencarnados, nessa comunhão mental é que a gente vai ter que estabelecer ali os nossos processos de crescimento. Não há outra forma, não há outro meio. Hilário, outra pergunta. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Como é que a gente soluciona? Essas pessoas são antipáticas, essas pessoas têm ódio, essas pessoas nos odeiam, essas pessoas nos caluniam, essas pessoas falam mal da gente. Como é que a gente soluciona isso, né? Jesus já tinha dado a solução para isso, né? E Aulus, lógico, ele vai usar exatamente o Evangelho. O livro não foge como eu comecei o livro, lá no capítulo 1, estamos no capítulo 19, o livro não foge uma vírgula do Evangelho. A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Não é jogando gasolina que você vai apagar o fogo, só vai aumentar. Tá? A fraternidade operante será sempre um remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselha-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelo que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Isso está lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, quando Jesus está fazendo os ajustes na lei, né? Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que os maldizem e vos perseguem, para que sejam chamados
filho de vosso Pai, que faz com que seu sol desponte sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Porque se fizerdes o bem apenas para aqueles que também te fazem o bem, que fazes de melhor, né? Não fazem assim os fariseus? Se saudar apenas aqueles que vos saudam, não fazem assim também os gentios? Então, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E isso encerra, né, inclusive, as correções. Mas essa é a principal de todas. O amor aos inimigos, ele é tão importante, gente, ele é tão importante, principalmente no âmbito que nós nos encontramos, um planeta de provas e expiações, que Emmanuel, essa passagem do amai aos vossos inimigos, Emmanuel, ele estuda essa passagem nos seus livros por 14 vezes. É um monte de vezes. São muitas vezes que ele estuda e vai apresentando para nós todo esse processo, todo esse desenvolvimento. É realmente muito importante. E aqui Aulo está nos chamando a atenção que o Cristo já tinha trazido a solução para esse problema. E que cabia a nós colocar isso em prática. Então, inclusive, eu coloquei aqui do lado uma figurinha, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, parari, parará, e isso continua. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante, até o finalzinho do capítulo 5. A gente vê aqui no capítulo, no slide anterior, né? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. O nosso irmão Martins Peralva, ele faz também um estudo relativo a isso, falando sobre o combustível. Que combustível é, né? E é interessante, ele coloca isso também lá no capítulo 31 do Estudando a Mediunidade. E ele faz uma reflexão bem interessante sobre isso. É uma reflexão profunda. E eu achei importante a gente ler e entender como assim recusar-lhe o combustível. Não é, de certa maneira, tão difícil, tá, gente? Seguindo as orientações do Martins Peralva, a gente vai ver que é algo que é plausível, dá para fazer, dá para fazer. O combustível que alimenta o ódio é o próprio ódio. Não dá para jogar gasolina sobre gasolina, né? O seu antídoto é o amor, que se expressa no perdão incondicional, filho do entendimento evangélico. Ante tal elucidação, compreenderemos melhor, sem dúvida, a advertência do mestre, de que não devemos revidar o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Se a nossa irmã, isso falou Paulo Vitácio, né? Se nossa irmã pretende e deseja defender o seu lar e a sua paz, procure identificar na criatura invigilante que investe contra o seu esposo uma irmã necessitada, que não pode ainda medir as consequências do lastimável equívoco a que se entrega. Ela não percebe, né, ao equívoco que ela está entrando, né? Apliquemos à própria vida o conselho de Jesus. Não são os sadios que precisam de médico, mas aqueles que estão passando pela doença, por esse processo de afastamento da lei divina. A paz e a vitória pertencerão em todos os problemas, em todas as lutas, àqueles que, amando e perdoando, exemplificam na conformidade dos seus próprios recursos espirituais os preceitos do divino amigo. Teríamos, assim, os seguintes meios para neutralizar a influência antifraterna dos nossos companheiros de caminhada. E aqui uma receitinha interessante, por isso que eu quis compartilhar com vocês, nosso irmão Martins Peralva, uma análise muito legal. Amor e perdão para os adversários. Auxílios aos perseguidores. Oração pelos que nos caluniam. Na verdade, é tudo que está lá no próprio Sermão do Monte, lá no capítulo 5. A prática de tais virtudes, ainda difíceis de serem exercidas com espontaneidade, reconhecemos que são, é verdade. Outra coisa não seria senão a obediência às determinações do Mestre, no sentido de orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Percebem que, de certa maneira, o Martins Peralva, ele está apenas dando um retoque àquilo que eu acabei de já colocar, e aquilo que foi apresentado pelo próprio Aulo, mas de uma maneira
colocando em degraus, né? Amor e perdão para os adversários, isso é muito importante. Auxílio aos perseguidores, né? Ou seja, você está falando, se ele fala mal de mim, fala bem dele. Fale bem dele. Enalteça os lados positivos dele. Orai. Orai. Nós vamos perceber que isso é importantíssimo. Essa parte vai estar lá no capítulo 20. Oração pelo que nos caluniam, nos perseguem. Isso vai estar refletido no trabalho que, nesse capítulo, a nossa irmã Anésia convidou Jovino à oração. Então, na verdade, nós vamos vivenciar isso tudo lá no capítulo 20. O capítulo 20 ele vai dar uma vivência, ele vai dar solução para isso. Nós vamos perceber que o capítulo 20, na verdade, é a solução do amor e perdão dos adversários, o amor e o perdão ali da Anésia, o auxílio que a Anésia vai fazer a essa irmã que está nesse grave erro, e a oração por ela. Nós vamos ver que a solução vai ser muito, muito bacana. Vai ter uma solução muito interessante. Isso vai ficar para o ano que vem, mas é muito interessante. Retornando ao nosso livro. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Término do nosso capítulo 19. Era o momento preciso de suas preces, junto da mãezinha doente. Preces que ela havia convidado o Jovino, preces que ela vai realizar e que vão, através desta prece, enaltecer a possibilidade de um auxílio que vai ser prestado lá no capítulo 20, pelo nosso irmão Aulus. Como é que Aulus vai fazer esse auxílio? Como é que Aulus vai ajudar a Anésia e a nossa irmã, que é a nome dela, se não me engano, eu não lembro o nome dela, puxa vida, que é Sônia, se não me engano, mas eu não vou falar, porque fica na gravação, é ruim. Então, essa nossa irmã, que está ali com o nosso irmão Jovino, vocês vão ver como é um processo interessante, né? Da mesma maneira que houve essa contenda mental dela comparecendo, vocês viram que na imagem, inclusive, tinha o cordão de prata, mostrando que ela está encarnada, né? E houve aquela contenda mental, aquele desdobramento. Nós vamos ter agora um outro desdobramento da nossa irmã Anésia, que vai visitar o Jovino aonde ele está e vendo o que ele está fazendo. E ela ali vai ter um momento realmente complexo e que com o apoio e com toda a orientação do Aulus e dos irmãos que vão estar, não só do Aulus, né, mas também da nossa irmã Teonília, né, eles vão ali conseguir fazer com que a Anésia compreenda o que está se passando, e as medidas que a Anésia vai tomar não são as medidas exatamente dentro do amor, do perdão, do auxílio e da oração. E os resultados vão ser muito positivos, muito positivos. E acompanhando-la atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Então, com isso, a gente encerra o capítulo 19. Ano que vem a gente vai abrir a partir daí, né? Lembrando que nós estamos aqui sobre a nossa irmã Anésia, ela está passando ainda sobre o processo obsessivo, ela agora deu 20 horas, ela vai fazer essa oração junto à mãezinha dela, que está ali muito doente e que vai desencarnar no capítulo 21, que é o capítulo que a nossa irmã Márcia vai conversar com a gente o ano que vem. Então, nós vamos ter uma continuidade de tudo isso que está acontecendo e uma explicação, uma forma, vamos ver a solução mesmo de maneira prática, né? Porque é uma análise não só aqui encarnado, mas também de uma visão trazida por André Luiz do mundo espiritual e que vai dar um amplo conhecimento da gente de como esses processos ali vai se extinguindo, vai se acertando, como as coisas vão se acertando e a oração, o amor, o perdão, o auxílio, ele vai entrando nesse processo e vai destruindo ali os ciúmes, a vingança, o ódio, todas essas paixões negativas vão sendo aos poucos destruídas e, como o próprio, na abertura do capítulo, né, um roseiral, né, na entrada da casa, dava a ideia dos sentimentos nobres dos seus moradores. Esses sentimentos nobres eles vão voltar, né? Mas é necessário
passa-se por um momento ali. Gente, a gente está num planeta de provas e expiações. São provas, são tentações que vão ser ali vivenciadas, né? E que têm o objetivo de exercício. O exercício do amor, do perdão, do auxílio aos perseguidores, da oração. É o nosso trabalho, a gente está aqui para isso, né? Estamos aqui para passar por esses exercícios. São exercícios complexos. Cada vez são, lógico, você vencer uma provinha, vem uma prova maior. Você está no mundo de provas e expiações. Vencido uma prova, vem algo maior, sempre com o intuito de desenvolver experiência, dá para a gente mais maturidade espiritual, para a gente ir crescendo. Não tem outro jeito de crescer a não ser vivenciando, a não ser vivendo e aprendendo e adquirindo experiências. O objetivo é esse, adquirir experiências, né? Lembrando que todas as vezes que a gente tenta realizar alguma coisa no intuito de acertarmos, se ocorre um erro, quando é no intuito de um acerto, é um aprendizado. Significa que não é por aquele caminho que eu vou, né? Significa que eu devo tomar um outro caminho, né? É aquela história, né, de Saulo, ali quando estava chegando em Damasco, que ele cai do cavalo, né? E ele olha para aquela luz e pergunta quem tu és, né? E Jesus fala para ele, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E Saulo ali não ficou assim, poxa vida, desculpa, não sabia, eu errei, pô, foi mal, releva. Não, ele simplesmente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que queres tu que eu faça, né? E aí ele entra na cidade, ali vai na rua direita, aí a história continua, né? Mas é esse start, né? Esse tá sempre porque a gente é mister em justificar, tá, gente? A gente quer sempre justificar as coisas. E todas as vezes que a gente fica justificando as coisas, a gente deixa de aprender, a gente quer justificar os erros. Os erros são no intuito de que a gente não faça mais de novo aquilo. Então, faz direito e deixa o passado no passado, porque o passado é imutável. Não dá para mexer no passado, mas o futuro dá para ser diferente, porque o futuro é construído no presente. Então, essa ideia tem que ser uma ideia corrente na nossa vida. E é com isso que eu queria encerrar. Vamos, então, agora fazer apenas uma reflexão rápida, como eu falei, sobre uma passagem do Brilha a Vossa Luz, de Francisco Cândido Xavier, Carlos Abacelli, capítulo 21, Extinção do Mal. Eu trouxe isso porque eu sabia que eram poucos slides e achei que era interessante trazer um comentário de Emmanuel sobre a extinção do mal, né? Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Não, não. Isso realmente não é bem assim. Por isso mesmo, a condenação não entra em linha na linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. A misericórdia divina cobre a multidão de pecados, ela só não caminha para o campo da injustiça, porque o campo da injustiça seria um atentado à nossa própria consciência, ou seja, é algo que você faz conscientemente que está errado. Isso, lógico, a misericórdia não pode caminhar para esse caminho. É isso que ele está querendo dizer. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. Isso está entre parênteses, não está no livro, tá? Tipo, bandido bom é bandido morto. Gente, pelo amor de Deus, nós somos espíritas, somos reencarnacionistas. Falar esse tipo de coisa é uma blasfêmia, né? Porque você vai matar o corpo, o sujeito continua vivo. É interessante, né? Que você pensa, né? Puxa vida, o cara é um assassino, um facínora, né? Vai, mata o cara. O que você faz? Você liberta o cara, né? Agora, ele estava preso no corpo físico, ele poderia estar por exemplo, num local para ser ali reabilitado, se houvesse a possibilidade de ser reabilitado, ou pelo menos aprender alguma coisa, né? Enquanto aqui está encarnado. E você vai lá, não, mata o cara, você tira o corpo físico e liberta o espírito. E agora, ainda mais revoltado, sem ter tido a oportunidade de receber ali, quem sabe, um germe de um pensamento novo, de uma medida diferente, de uma vivência diferente. Não, agora ele se revolta contra todo mundo e principalmente com quem mandou matar. E aí os processos obsessivos ficam cada vez mais intrínsecos, né? Então, pelo amor de Deus, né? Nada de anátemas, gritos, baldões ou praga, do tipo bandido bom, bandido morto, tem que morrer mesmo. Isso sair da boca de um espírita é algo assim, quase que incomensurável, né?
sabendo que existe que nós somos espíritos imortais, né? E do processo reencarnatório, né? A lei de Deus determina em qualquer parte seja o mal destruído, não pela violência, mas pela força pacífica edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Você acha que você pode ir lá, se o cara te deu uma paulada na cabeça, você vai lá dar uma paulada na cabeça dele. O outro vai se sentir no direito de dar uma paulada na cabeça. Isso não termina nunca, né? Vira olho por olho, dente por dente, né? Simples ilusão. O mal não suprime o mal, de jeito nenhum, né? Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos. Não vou novamente, por isso eu coloquei essa cruzinha, vire lá o capítulo 5, do versículo 44 até o final. E nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Bezerra de Menezes, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso eu acho que encerra o nosso capítulo 19 de uma maneira assim bastante com compreensão bastante profunda, né? Do que é que a gente está vivenciando e das dificuldades, né? Realmente são grandes as dificuldades. Por isso, volto a convidar, ano que vem, capítulo 20, conclusão de todo esse imbróglio, né, que a gente está vendo aqui, vai ter uma conclusão, e também capítulo 21, né, a nossa irmã que agora ali vai estar, termina, né, o capítulo em oração por ela. Isso vai ser muito interessante. Há processos obsessivos ali, há vampirismo espiritual, há uma série de coisas. Não pense que vão só, não, já que só temos o problema aqui da Anésia com o Jovino, lá com a nossa irmã, e vamos ouvir. Não, não, tem um monte de coisas envolvidas e que vão ser ali tratadas e que Aulus vai ali, de certa maneira, apaziguar e ajustar tudo para que realmente o lar volte a ser um local ali de paz e vivência em conjunto plena, né? E assim a gente termina e a gente pode conversar um pouco. Temos aí um período aí, terminei um pouquinho mais cedo, como eu falei, faltavam poucos slides, né? Tanto que até incluí um pedacinho no final do nosso irmão Emmanuel, né? Na psicografia de Chico, né? Bezerra de Menezes. E abro aí para a gente conversar um pouco, a gente encerrar a nossa live desse ano aqui com uma conversa um pouco mais fraterna sobre nós. E se não houverem perguntas, né, do que a gente está estudando, eu queria ouvir aí, pelo menos se alguém pudesse colocar, né, o que vocês acharam, né, desse nosso estudo, desse ano inteiro de estudo. Nós fizemos 19 capítulos em um ano, né? Ou seja, foi um estudo, não vou dizer assim, aprofundado, mas foi um estudo razoavelmente, com uma visão bastante mais ampla, né, do que o próprio livro, trazendo ali bastante recursos, não só do Evangelho, mas também da literatura espírita. Eu queria ver o que vocês acharam, porque ano que vem a gente vai terminar esse livro e a gente pode até o ano que vem mudar alguma coisa, colocar algo mais, enriquecer alguma coisa e se preparando, né, para a gente fazer uma escolha de um novo livro, o que a gente vai estudar, né, o ano que vem. Lógico, eu sempre sugeriria que a gente mantivesse a linha dos livros de André Luiz, mas podemos pegar outros, né? Não vejo porquê, né? Mas não pegar outros, né? Mas achei interessante a gente manter a linha de André Luiz. A gente já estudou o Obreiros da Vida Eterna, nós já estudamos o Libertação inteirinho, está todo gravado, inclusive, quem não acompanhou, tem as gravações, tem todas as gravações, então dá para a gente estudar isso com muita tranquilidade. E vamos ter nos domínios da mediunidade também, todo ele ali gravado. Abro para a gente conversar um pouquinho, por favor.
Edu, é, eu não concordo quando você fala que não foi um estudo aprofundado. Eu acho que foi muito aprofundado. Eu acho que traz bastante informações que agregam, além das informações do livro, sempre você traz informações de outros livros, do livro dos Espíritos, para a gente fazer as conexões. E eu acho que é muito aprofundado. Eu chamo esse estudo, quando eu vou comentar com alguém, que a gente está estudando as obras de André Luiz, eu falo que o nosso livro de estudo chama-se Nepal, os estudos expressivos de André Luiz. Porque eu acho que é muito profundo o que você traz para nós, porque não é só o livro, tá? Agrega bastante as impressões que você faz e conecta, né? Com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, com obras de Emmanuel. É muito bacana. Eu agradeço. A ideia é essa mesmo. Né? A ideia, mas é que Márcia, eu penso ainda que me falta um pouco mais de conhecimento para que pudesse fazer uma avaliação, às vezes, há perguntas do próprio Livro dos Espíritos, há aprofundamentos maiores no próprio Livro dos Médiuns. Eu li os livros, tudo bem, mas eu não tenho tanta profundidade como eu vejo alguns expoentes, principalmente grandes expoentes aí como o Saulo, o Haroldo, o Simão. Putz, falta muito para mim chegar, né, perto. Nossa, estou muito longe dessas pessoas. Então eu reconheço que, bem, a gente se esforça bastante, mas ainda está um pouco aquém. Eu penso que, Márcia, se eu for olhar isso daqui uns 10 anos, ainda estiver por aqui, possivelmente eu vou falar assim, pô, eu poderia ter falado sobre isso, falado sobre aquilo, se aprofundado mais aqui, se aprofundado um pouco mais ali. Eu poderia ter visto mais coisas. Mas tá ótimo, tá de parabéns. E como sugestão, já, lógico, as sugestões vão vir para o ano que vem, né? A gente vai começar um novo livro só no meio do ano que vem. Mas que tal também uma coisa de Joana de Ângeles? Não tenho capital para isso. É a mesma coisa que você chegasse para mim, o pessoal chegasse e falasse assim, ó, vamos estudar agora o Evolução em Dois Mundos, ou aquele outro lá, o Mecanismos da Mediunidade. Olha, desculpa, eu estou um pouco longe ainda, sabe? Eu ainda estou um pouco longe. Não, eu estou falando por falar, porque eu não consigo ler um livro da Joana de Ângeles. Eu tenho vários, eu começo e eu não consigo terminar. Eu não estou pronta para ler os livros da Joana de Ângeles ainda. Nunca consigo terminar um livro. Eu começo e paro, mas, né? Eu tenho dificuldades. Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades ainda no Evolução em Dois Mundos. Tem algumas coisas ali que o Calderaro coloca que, putz, eu vou precisar sentar e estudar um bocadinho para mim poder entender. Inclusive, tem muitos estudos feitos nisso pelo pessoal ali da Irvênia Prada, que falam muito sobre isso, né? O cérebro triuno, que foi feito pela Irvênia, pelo Décio e Andoli Júnior e mais uma outra pessoa. São livros muito complexos. Isso daí realmente é um estudo para quem é da área médica. Eu não sou, eu sou engenheiro. Eu sou que nem o Samuel, entendeu? Eu sou mais técnico, na área mais técnica, né? Então, as dificuldades são incríveis para mim, principalmente quando entra na parte de fisionomia, né? Da fisiologia da alma, né? Tem um livro, que inclusive do Décio Iandoli Júnior, que chama-se Fisiologia da Alma, né? É muito complexo, são coisas mais para a área médica, né? Então, para mim, me falta. Quem sabe o Roberto Martins, ele vai ver depois na gravação, né? Quem sabe o Roberto se entusiasma para falar disso, né? Quem sabe? Mas obrigado. Marcos, por favor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Você me escuta, Eduardo? Sim, perfeitamente. Só agradecer durante todo esse ano. Acho que foi muito proveitoso, rico em detalhes. Você tem uma didática maravilhosa. Não é para você se envaidecer, mas é para você se continuar. Você tem muita humildade, então é gostoso, passa rápido
esse tempo que a gente está junto. E eu sou fã, a gente conversava pouco quando eu frequentava aí em São Paulo, né? E, enfim, eu só quero agradecer É isso. e te Vamos dar um ver. abraço aí presencial a hora que estiver aí. E sinta-se abraçado e todo mundo que participou também com as suas colaborações. Acho que foi um grupo bastante presente também, né? Enfim, eu gostei muito, eu só tenho a agradecer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E eu que te agradeço, Marcos, pelas palavras. E não vamos esquecer que o ano que vem tem continuação, né? O Sim, livro não terminou ainda. Tem uma já parte muito, marquei. tem uma parte ainda que a gente não falou nada, que é a parte de fenômenos físicos. Essa parte, gente, vai ser uma parte muito, muito, muito interessante, muito boa, sabe? E eu acho que a gente vai aprender demais com essa parte, porque essa parte ela vai nos fazer compreender um pouco mais o que é a vontade, o que é a vontade e o que a vontade muda, o que a vontade exerce, né? Eu vou só apenas dar um exemplo, né, do que eu estou querendo dizer. Quando você, por exemplo, um fenômeno físico, manifestação de fenômeno físico. Quando um espírito, por exemplo, toca a tecla de um piano, vocês acham que ele vai lá com o dedinho espiritual dele e ele aperta a tecla do piano? Será que é isso? Não é isso, tá, gente? Não é isso. E Aulus vai fazer a gente entender perfeitamente que não é isso que acontece. Não é mesmo. Isso a gente vai conversar o ano que vem. Ainda está no final do livro. Tem 2 capítulos que trabalham com fenômenos físicos. Nós estamos ali em 1955, então isso é comum, acontecia, e tínhamos esses trabalhos nas casas espíritas, né? Como nós vamos ver já o ano que vem, eles vão retornar para aquela primeira casa, né? Onde tem ali os 5 médiuns, né? Lembram daqueles médiuns que ele estava trabalhando? Eles vão retornar lá, e retornando lá, a gente vai perceber novamente a reunião de desobsessão é presencial, tem gente sentada nos bancos. Era comum naquela época, hoje não se faz mais esse tipo de reunião, né? Nós vamos ter de novo a médium ali, a dona Celina, que é uma médium inconsciente. Hoje são raríssimos os médiums inconscientes, quase não tem mais, né? São realidades um pouco diferentes, mas que dão uma visão, nossa, maravilhosa, né? Mas essa resposta, se o espírito vai lá e aperta a teclinha, isso a gente vai ver o ano que vem. Será que ele aperta a teclinha mesmo? O ano que vem a gente conversa sobre isso. Quem quiser ir estudando, enquanto isso, capítulos 5, 6 e 7 do Livro dos Médiuns, né? Que são os fenômenos físicos, né? Ali você vai poder encontrar a resposta para isso. Será que ele aperta a tecla mesmo? Kardec explica. Inclusive, está no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, né? Essa observação. Será que ele aperta a tecla, né? E Claro também que nós não, vamos né? falar, nesse livro, nós ainda vamos falar de fenômeno de transporte. Será que o médium, será que o espírito transporta? Como é que ele transporta alguma coisa de um lugar para outro, né? Isso também Kardec estuda. E também vai estar no nosso livro. Mas para o final do livro, lá nos fenômenos físicos, nós vamos ter fenômeno de transporte. Pelo Capítulo 6. pensamento, não é, Edu? Oi? Pelo pensamento, não é? Ano que vem a gente discute sobre isso. Não é pensamento, não. Desculpa, não é o pensamento. Não? Não, não é. A gente vai discutir isso ano que vem. Sugestão, já que vocês querem ir pensando, leiam o capítulo 5, 6 e 7 do Livro dos Médiuns. E quem lembra, vou dar uma dica. Teve um filme, lembram do Ghost, do Outro Lado da Vida? Quando esse filme é fantástico, ele deu uma sacada ali fantástica, né? Lembra o sujeito lá no metrô? Que ele assombrava no metrô, que ele mexia nos jornais, ele atirava as coisas, né? E que o Patrick Swayze lá, que eu não lembro o nome que ele assumiu no livro Ghost, lá no filme Ghost,
Ele queria saber como é que ele movimentava as coisas, como é que ele mexia as coisas, né? E o cara tirava a maior gozação com ele, que ele chegava na tampinha e queria com os dedos dele empurrar a tampinha, né? E o cara caía na maior gargalhada, né? E o que o cara falou para ele? Se você quer movimentar essa tampinha, isso tem que vir do... Ele usou um termo que vocês depois vão fazer as ligações mentais. Isso tem que vir do estômago, ele falava para ele assim. Tem que vir lá do estômago. E aí tem que vir, e aí ele movimentava. E ele movimentou a tampinha. Assista o filme que você vai ver. E aí você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. O que, que precisa para movimentar. O que, que precisa para a tecla baixar. Entendeu? Tá? Então, ou leia o livro dos médiuns. O livro dos médiuns ali vai ser São Luís que vai esclarecer isso para Kardec, né? E também o fenômeno de transporte também vai ser esclarecido por São Luís, tá? No capítulo 6 do Livro dos Médiuns. A gente vai conversar sobre isso. Isso é só uma palhinha do que falta ainda para a gente conversar. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá, gente? Tem os capítulos 5, 6 e 7 do Livro dos Médiuns inteirinho. Eu não toquei nesse capítulo ainda, não falei de fenômenos físicos, eu não falei de transporte, eu não falei de fenômenos, nada, porque está no final do livro, nos domínios da mediunidade. Então, por isso que eu deixei isso como algo assim, ó, fica para o ano que vem. É só uma palhinha, né? É só uma palhinha. Mas, Mari, não é pelo pensamento, não. Tá? Não é pelo pensamento. É quase. Tá. Tá. Então tá. É quase, é quase. Ano que vem, ou dá uma lidinha lá, se tiver com curiosidade, leia o Livro dos Médiuns. Aí você vai tirar isso. E a ideia é a ideia lá do Ghost mesmo. Quem pescou a dica já percebeu o que, que é. Ali foi uma dica, né? Muito interessante. Mas é isso, ano que vem tem muita coisa ainda para a gente ver. Muita coisa legal mesmo. Mas obrigado, Marcos. Obrigado pelas palavras. É importante isso para a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vai pensando, tá, gente? O que, que a gente vai estudar o ano que vem? Quem sabe ação e reação? É o próximo livro. Um livro muito, muito longo, né? É interessante, né, que esse livro Ação e Reação só tem no capítulo 5 desse livro que aparece a palavra ação e reação. O resto é tudo causa e efeito. E no capítulo 5 ele toca no karma. E aí aparece ação e reação. O resto só aparece causa e efeito. É um livro muito interessante, né? Porque chama a atenção, né? Você olha assim, ação e reação. Estranho, né? Segundo a doutrina espírita, seria causa e efeito, né? Porque é mais filosófico, né? Ação e reação dá uma ideia de lei de Talião, né? Isso só aparece no capítulo 5 do livro Ação e Reação. É muito interessante. Já quebrei um pouco o livro, mas é interessante. É um livro muito interessante. O Zilene. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Ô, Edu, é interessante, assim, quando a gente lê, né, essa parte do livro, que fala que a esposa está sendo traída e ela tem que ainda orar. É o que eu falei. É a única Embora, solução, tá? Mas... orar ainda pela sirigaita, modo de dizer. E compreendê-la. Isso, Não só orar, compreender e falar bem dela. E depois de tudo isso, Rose, convidar ela para morar junto. Aí, quando você desencarna, você vira Santa Isildinha. É uma santa, né? Eu sei que é difícil. Depois de fazer... Mas é um não, impossível, né, Edu? Nesse mundo de provas e se a gente não expiações, conseguir fazer pelo menos um pouquinho, fica difícil, né? Eu acho que é prejudicial para nós mesmos. Mari, grande parte dos problemas que hoje a gente enfrenta de Alzheimer, quais as características, né? Elas estão sempre, sempre, sempre no ressentimento e na mágoa. Ressentimento e mágoa faz com que você reflita, eu não quero mais lembrar daquilo. Uma vez que você dá uma ordem dessa para o cérebro, ele apaga tudo. Você não quer mais lembrar, ele não quer mais lembrar de nada. Então, os processos de Alzheimer, eles têm raízes, todas elas em ressentimento e mágoa. Não tem jeito. Você sabe que eu já há muitos anos
não que eu estude, tá? É que eu tenho um sério eu acho que isso é um defeito. Para mim, isso me incomoda muito, mas agora aos 70 anos eu não vou mais conseguir mudar isso. Eu sou uma pessoa extremamente observadora. Assim, eu pego as coisas no detalhe, sabe? E isso é muito ruim, porque às vezes você vê aquilo que você não queria ver, né? E há muitos anos eu observo muito as pessoas que têm problema de Alzheimer. Se você pegar essas pessoas, assim, Boa noite, Marcos. fulano, Beltrano, todas as pessoas que você conheceu Bom Natal, boa noite. com problema de Alzheimer, você pode ver que eram pessoas extremamente prepotentes. Você pode analisar. Pessoas assim, que sempre se acharam melhor que as outras, que sempre se colocaram numa posição melhor que os outros, sabe? Então, e eu te digo isso, Edu, pela minha mãe, tá? Se bem que a minha mãe não foi bem Alzheimer, a minha mãe tinha demência. Mas, assim, todas as pessoas que eu conheci que tiveram problema de Alzheimer, se você pegar assim, o histórico de vida, você vai perceber que o que eu estou te falando é a realidade. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer bastante complicado aqui comigo. E o problema dela, a origem dela foi ressentimento e mágoa. Então, e tem também, lógico, características de altivez, que é o que você narrou, de certa maneira, entendeu? Então tem um passado, e esse passado ele reflete, não tem jeito, né? São portas, são brechas que você vai abrindo, não tem por onde, né? Agora, esse tema com relação ao ciúme, né? Isso que a gente estava vendo hoje, eu não sei, nem sempre eu acho que o ciúme é uma obsessão, né? Sim, esse é um caso, esse é um Esse é super um caso, mas não necessariamente que seja obsessão. E Sim, também, inclusive, aqui está vinculado muito à posse, né? A sentimento de posse, né? E e aí, também tem outra coisa. Quem garante, eu estava vendo isso, ouvindo isso até numa palestra do Elarrat. Uma palestra não, aqueles pinga-fogo. pinga-fogo, eu sei. Quem garante, por exemplo, ela casou com o Jovino, né? Jovino, Jovim. né? Ela casou com o Jovino. Mas quem garante que, na verdade, no Planejamento, planejamento seria com a outra. reencarnatório, a outra não deveria ser a esposa Sim, dele? Ele casou errado, né? Pode ter acontecido. E, na verdade, ela é a intrusa na história, né? Então, eu acho assim que tem tantas variantes. E depois, assim, gente, o cara se apaixonou por outra. Ai, me apaixonei por outra. Meu, hasta la vista, baby. Vai embora lá com a outra. Eu vou ficar segurando a criatura. Eu acho assim que são isso é coisas... interessante. Isso é interessante. Hã? Isso é interessante, com certeza, né? Sabe? Porque você se desvincula do sentimento de posse, que é algo muito complexo, que é o que ele está falando, entendeu? Então, Eu acho que... Eu não sei se é a idade, a maturidade, a sabedoria que a maturidade. gente vai adquirindo no decorrer da vida, né? As Muito... pauladas que a gente vai tomando. Eu acho assim, que provavelmente uma pessoa, um homem ou uma mulher assim, de 25, 30 anos não pensaria da forma que eu estou dizendo. Mas se o Francisco já chega para mim, olha, minha apaixonada, tchau e benção, arruma as coisas e vai ser feliz. O que eu vou fazer? Vou amarrar, aprender? Não, não é assim que a vida funciona, né? Rosilene, você queria colocar alguma coisa? Senão a gente parte para o encerramento. Não, era só aquilo lá mesmo que quando eu estava lendo, eu pensei, falei, nossa, a gente está realmente
muito atrasado, né? Da nossa Mas é o que a Mari evolução. colocou, tá? Isso é um estudo de caso. Sim. Então tem um quê aí bem interessante. Não, mas assim, o interessante é tipo, o quanto de que a gente vê, infelizmente, todos os dias nos noticiários, né, de feminicídio, né? Então, Isso nesse é um sentido, problemão. então, nesse sentido que eu estou falando, o quanto que a gente ainda não compreende, né? E Acho que é talvez, dono de é, e, alguém. tal- e talvez a gente tenha esta consciência agora, porque também nós estamos com X anos de casados, nós estamos com uma situação, né, de confiança um com o outro, então você também tem um outro tipo de cabeça, outro tipo de pensamento e tudo mais, né? Mas é como a mãe falou, se tivesse com segundo ano de casado, noiva, sei lá o quê, você não tem, imagina, você está projetando toda uma vida junto com a pessoa, o cara chega e fala, então, tô pegando minha mochila e tô indo embora, você se arrebenta, né, se você realmente gosta da pessoa. Então, tudo é a fase que você está vivendo, a consciência e a maturidade que você está tendo de acordo, né, com o decorrer. Mas isso eu pensei muito nesse sentido de quantos feminicídios, quantos abandonos de lares, né, porque a quantidade de mulheres que cuidam moram sozinhas com seus filhos, que não abandonam os filhos e cuidam, e é muito grande, né? Enfim. É por isso que vocês estão um passo na frente da gente, né? É por isso que Adão era da terra, né? E a Eva veio de fora, né? Eva, mãe de todos os seres vivos. E Por isso quantos que vocês estão um passinho maridos, na frente, né? e quantos maridos vão embora, né? Porque se apaixonaram por outra, vão embora, tal. Aí ficam doentes, a outra dá um pontapé nele porque ficou doente, ele volta para a antiga esposa, porque está doente, e a trouxa pega ele de volta para cuidar dele. Não, Porque a gente tem que... é como eu digo, Não, eu não não, sou Santa Isildinha. não, Sabe? não. A gente Ah, tem que você voltou desvincular a palavra doente, trouxa, sabe, bonitão. Mari? Não, não. Não, Ah, eu acho que são pessoas que já conseguem praticar indulgência. Conseguem, elas eu conseguem ainda não entender. consigo. Sim, mas eu Lamentavelmente. respeito muito essa pessoa. Ela deu um Eu passo que eu não também. sei, eu não consigo dar ainda, mas ela já deu, entendeu? Ela já deu. Eu ainda não. Eu Entendeu? ainda não. Eu já vi uma mãe que mataram o filho dela, ela perdoou o cara assim, numa boa. E ela perdoou mesmo. Não foi aquele perdão, não, eu te perdoo, mas Deus tá vendo. Quer dizer, transformou Deus em justiceiro, né? Não, ela perdoou mesmo. Eu acho que tem coisas assim que são muito difíceis, né? A teoria é muito legal, mas a prática é difícil. Sim. Mas é um planeta de provas e expiações, é o exercício. Por isso que a gente está aqui exercitando e aprendendo, e vai gravando isso, né? E aos poucos, lógico, não se coloca fardos pesados sobre ombros fracos, né? Quando a gente for enfrentar alguma coisa nesse sentido, é porque a gente já tem uma certa maturidade e Deus sabe que o seu filho já tem condições de passar por essa prova e sair bem dela, né? Vamos manter a nossa fé e a nossa confiança no nosso Pai. Bom, gente, eu Ô, acho que a Edu, gente... e mais uma coisinha, assim, né? Acho que eu estou falando, mas eu acho que é um pouquinho de que cada um também sente essa gratidão, né? Por mais um ano se encerrando, estudando, né? O quanto isso nos faz bem, o quanto a gente aprende com um livro, o quanto que a gente aprende com as coisas que você traz de fora, e o quanto que é é assim engrandecedor também as nossas ideias, os nossos bate-papos, cada um traz o seu comentário, enfim, seus causos, né, as suas dúvidas. Isso é muito bom, a gente se sente muito bem, é uma classe, vamos dizer assim, nossa turminha de aula, que todos se sentem muito à vontade de falar, pelo menos eu me sinto muito bem à vontade de tirar as minhas dúvidas, de mandar no particular, de fazer os comentários, tanto neste grupo quanto no grupo de sábado também, que é super rico de informações.
E eu queria te agradecer, já que a gente está no final de mais um ciclo, que você realmente faz toda a diferença com o teu empenho, com as Nossa, tuas ninguém buscas. faz nada sozinho, Rosana. Eu sei que você vai falar isso, que você nunca faz, mas você nos Não, não tem ajuda muito, como. viu? Um beijo no teu coração. Mas é muita dedicação sua, Edu. Você é Não, muito dedicado naquilo que você faz, você tem uma disponibilidade que muitos não teriam, sabe? Porque a gente reconhece que você preparar uma aula da forma que você prepara, é muito trabalho, você também tem a sua vida particular, seus realmente afazeres, não tem como mesmo. então, você tem os seus pais que estão com problema, então a gente tem que agradecer muito a sua disponibilidade em estar aqui ensinando a gente. A gente tem que ter muita Eu que gratidão. agradeço vocês Não, também. a gente agradece bastante, Gilda, muito obrigada. Bom, gente, eu queria só encerrar convidando vocês, quem quiser, no próximo dia 9 de dezembro, eu participo do NEP Emmanuel, vocês sabem, né? E eu vou fazer um estudo junto com a Márcia. A Márcia já saiu. Até esperei que ela saísse, porque assim fica para ela como vamos dizer assim, ela não está sabendo, né? A gente vai fazer uma apresentação no NEP Emmanuel do capítulo 5 do Evangelho de João. Um capítulo desafiador. Bom, o Evangelho de João é um evangelho desafiador. E a gente vai fazer uma apresentação lá no NEP Emmanuel. E eu vou compartilhar um dia antes, provavelmente, ou no dia 9, mais próximo do horário que a gente faz, dia 9 é sexta-feira, é toda sexta-feira a cada 15 dias. Quando for mais ou menos umas 20 horas, 20 horas começa a aula, né? Então, quando for umas 18h30, 19 horas, eu vou compartilhar o link. Quem quiser acompanhar com a gente, vai ter um link lá, é um link do Zoom, tá? Você vai clicar e vai entrar. É o NEP Emmanuel, é o NEP do Saulo César Ribeiro da Silva, aqui em São Paulo. E quem quiser acompanhar com a gente vai estar estudando o capítulo 5, uma parte do capítulo 5, dos versículos 17 a 30, do 15 ao 30, são 15 versículos, que a gente vai estar estudando, é desafiador, mas é muito interessante, que a gente vai fazer um estudo a partir de diversas bíblias de estudo, um estudo bíblico, lógico, e depois um estudo à luz da doutrina espírita. O Samuel sabe muito bem o que é, porque é o que a gente faz lá no NEP da Amigos do Caminho. Só que, lógico, eu vou fazer a gente está estudando o Evangelho de João no NEP. No Evangelho de João, a gente, no Amigos do Caminho, a gente estudou o Evangelho de Mateus, que é mais simples. É mais simples. O Evangelho de João é enigmático, porque ele é um evangelho que ele busca as raízes no Velho Testamento. João fala para judeus. Então, ele fala utilizando os recursos do Velho Testamento. Então, é realmente um evangelho assim complicadíssimo. Mas é muito interessante. Para quem quiser ter um feeling do que é estudar o Evangelho de João, fica o convite. E depois, lógico, se quiser, não, eu gostaria de acompanhar o NEP Emmanuel, sem nenhum problema. É só falar comigo, a gente inclui lá no grupo, né? É um grupo bastante seleto, tem bastante gente tipo da FESP e tal, são normalmente um grupo de estudiosos mesmo. Mas se você quer aprofundar um pouco mais, é o lugar ideal, tá? O Gilberto, se não me engano, inclusive de vez em quando ele está lá, vale a pena. É um lugar bem interessante. Mas é isso, fica o convite. E passo a palavra para vocês, quem gostaria de fazer um encerramento para nós. Samuel, não sei se você quer colocar alguma coisa. Antes de fazer o encerramento, eu queria agradecer. Eu não tenho entrado muito, porque mediunidade não é muito minha praia. Aliás, não é praia. Eu entrei a seu convite, né, o ano passado, as 3, 4 aulas que a gente teve em dezembro, para ser o preparatório para começar em janeiro. Fico muito grato. Eu sei que é muito trabalho, uma apresentação dessa de 50 slides por capítulo é coisa muito trabalhosa, é muita pesquisa, é muita dedicação. Nós só temos a agradecer.
Aí você não trabalha só com livro, você trabalha com livro dos médios, livro dos espíritos, você trabalha com os 2 livros que nós estamos estudando aí, e mais uma porção de comentários particulares. Quer dizer, a gente só tem que agradecer que está aprendendo com você, tá, essas coisas. E agora, só para dar uma pitaca, colocar um veneno, ele só fala ciúme ao contrário, né? Que o homem que trai a mulher, mas tem muita mulher que também, né? Que destrói o lar. Então, gente, é só que o homem fica com vergonha e não sai contando para todo mundo, não. As mulheres, entre aspas, que soltam a boca no trombone, que ficaram prejudicadas. Isso só em Pato de Minas, Samuel. Para São Paulo não acontece isso, não. Acontece sim. Mas é bom, obrigado. Obrigado, Samuel. Mas ano que vem, estamos aí junto, tá? Vamos continuar, vamos terminar esse livro, se Deus quiser. Com certeza. Não gostaria de fazer um encerramento para a gente? Assim fica na gravação, bacana. Queria que você encerrasse para a gente, por favor, se você puder. Sim, o meu amigo Samuel. Não, eu fui mexendo na cadeira aqui, ela fez barulho e cortou o som. Então, vamos lá. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, a oportunidade que tivemos de trabalhar todo esse 2022, esse estudo que encerramos-se hoje temporariamente no capítulo 19. Agradecer a todos aqueles que compôs os trabalhos, que trabalharam junto com o nosso amigo Eduardo, a todos aqueles assistentes que foram assistidos durante esses trabalhos. E isso nos trouxe mais combustível para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos mestres, mentores, amigos, que nós possamos, se Deus quiser, se Deus assim permitir, o ano 2023, dar continuidade a esse estudo e que é muito engrandecedor para nós. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Glória a Deus e glória a Jesus.